fazer com que você explore a informação juntamente com a imagem e que você defina se ela tem realmente sentido. No final das contas, isso que você vai precisar muito para compor ali o seu entendimento sobre as provas que tem em múltipla escolha. Isso é muito importante. Então, para que você tenha rendimento e que você tenha um aperfeiçoamento dessa sua capacidade, você precisa treinar constantemente. E é isso que a gente faz com o quiz de revisão. Então, vamos lá. A gente tem aqui, então, a União Europeia. A gente vai observar todo o quiz, ele foi formado a partir da página 48, tá bom? Lembrando que o finalzinho do nosso conteúdo, né, que fala sobre xenofobia, já já vocês vão saber o que é isso, é o restinho que ficou faltando pra gente terminar o livro de geografia. A gente encerra hoje. Então, vamos lá. Primeira questão. A gente sabe que esse símbolo é do Benelux. Sei que vocês conhecem isso aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos analisar as informações. É conhecido pela sigla Benelux o Acordo de Proteção Bélica Mútua, Paz e Não Agressão, firmado entre a Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. A sigla Benelux é a junção das primeiras letras dos nomes de cada país, né? Não vou precisar ler aqui, vocês conhecem, né? Isso é que página mesmo? Eu tô começando a partir da 48, tá bom? Certo. Continuando aqui, a principal meta da Benelux é promover a segurança mútua entre os países contra os ataques, invasões, retaliações com extrema ofensiva de países rivais. Isso é verdadeiro ou falso? A 48 fala de Benelux, tia? Não, a página 48 inicia o nosso tema União Europeia, tá vendo aqui? É a partir daqui que começa o nosso quiz. Então, vocês podem pesquisar da página 48 até a 66, tem esse assunto falando. Eu acho que é falso. Eu acho que é falso. Eu não lembro de acordo de proteção bélica, não. Não? Eu acho que é para trocas comerciais, para facilitar, não sei não. Acho que não tem nada a ver com bélica, não. Acho que é falso. Aquele acordo de, tipo, de proteção, de guerras e tal, era naquele negócio da União... Na Guerra Fria, que eles criaram para proteger os aliados e tal. Então tá, vocês estão falando aí a resposta. Eu vou dar a resposta aqui, então. Vocês têm certeza? Acho que é falso também. Então tá bom, vamos lá. A resposta, então, é falsa, tá certo? Eu coloquei só para confundir vocês. A resposta certa seria isso aqui, ó. Então, Benelux é um acordo de cooperação intergovernamental, firmado entre Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, e a principal meta dessa união é facilitar o aumento do comércio de mercadorias entre os seus membros, reduzindo impostos, taxas de comércio exterior, além de diminuir a burocracia. Muito bem, vocês estão de parabéns, gente. Sensacional. Que coisa, pensei que eu ia pegar vocês, hein? Que coisa, vocês me surpreenderam agora. Show de bola. Saber que vocês estão com a mente firme aí, 15 dias depois, né? Top. Muito feliz. Então vamos para 2, né? Próximo desafio, né? Aqui tá a página 50. Tá mostrando para vocês aí a questão da Benelux, né? Então, em 1944, né, um ano antes do final da Segunda Guerra, a Benelux foi criada, né? Então, ela é, vamos dizer assim, o embrião, né, da União Europeia. Foi a partir da Benelux que a União Europeia ela pôde ser desenvolvida. Então, esses 3 países se uniram, né, e criaram um bloco econômico, né, onde os países membros iam ser fortalecidos economicamente, porque iam facilitar a troca comercial entre eles, sem precisar de muitas burocracias, né? Então, essa iniciativa fez o quê? Trouxe uma reconciliação de outros países que aos poucos foram adentrando e formando novos blocos comerciais. Então, a partir da Benelux, a gente tem aí a implementação da França, da Alemanha e da Itália, e a partir daí outros começaram a entrar e até que chegou então a formação da União Europeia, como a gente viu nas aulas anteriores, né? Aqui a questão 2. Eita, que questão comprida. Os objetivos da União Europeia são promover a paz,
os seus valores, o bem-estar dos seus cidadãos, garantir a liberdade, a segurança e a justiça sem fronteiras internas, favorecer o desenvolvimento sustentável, assente num crescimento econômico equilibrado e na estabilidade dos preços, uma economia de mercado altamente competitiva, com pleno emprego e progresso social e proteção do ambiente, lutar contra a exclusão social e discriminação, promover o progresso científico e tecnológico, reforçar a coesão econômica, social e territorial e a solidariedade entre países da União Europeia, respeitar a grande diversidade cultural e linguística da União Europeia e estabelecer uma união econômica e monetária cuja moeda é o euro. Essas informações são verdadeiras ou falsas? Sem dúvida, verdadeira. Sem dúvida? Verdadeira. Verdadeiro. Verdadeira. Realmente. Ninguém tem dúvida nenhuma. Não. O pessoal está mais assim, acirrado do que na última questão, né? Então vamos lá. Questão 2, verdadeira. Vocês estão corretíssimos. Então tá aqui na página 52, a gente tem aí uma confirmação disso, né? A União Europeia ela tem aí um corpo legislativo, executivo e judiciário. Então existem normas, regras, leis que são estabelecidas e são apoiadas por todo esse conglomerado aí de nações que vão dar apoio aí a essas instituições. Então, dentro do bloco econômico, a gente tem aí o Parlamento Europeu, que é eleito por voto direto de todos os cidadãos da União Europeia. Tem o Conselho da União Europeia, onde cada país vai representar ser representado por um ministro. Tem uma Comissão Europeia, onde o objetivo é defender os interesses comuns, né, do bloco. E todas essas leis que a gente leu aí, ou no caso, esses objetivos que a gente acabou de ler, fazem parte, sim, né, das regras e instituições da União Europeia a todos os países que formam esse grande conglomerado aí econômico, certo? Vamos para a próxima, então. A 3. Né? Nós temos 5 questões, já estamos na questão 3. O principal objetivo econômico da União Europeia é, como vem sendo repetidamente referido nos seus inúmeros tratados, promover uma devastação concorrencial econômica contra todos os outros países não filiados, a fim de gerar uma obrigatoriedade e dependência econômica para torná-los membros do conglomerado econômico. Isso é verdadeiro ou falso? Acho que é falso, mas eu vou analisar aqui, peraí. Pronto. Eu também acho que é falso. Mas não duvido do caráter. Eu acho que é falso também. Então tá aí, o principal objetivo econômico da União Europeia é, como vem sendo repetidamente referido nos seus inúmeros tratados, promover uma devastação concorrencial econômica contra todos os outros países não filiados, a fim de gerar uma obrigatoriedade de dependência econômica para torná-los membros do conglomerado econômico. Acho que é falso. Isso está afirmando que a União Europeia ela quer devastar a economia dos outros países para poder fazer com que vá pedir ajuda assim, para a União Europeia. Isso. Ela está afirmando aí? Isso, exatamente. Mas eu acho que é falso por causa que não seria o principal objetivo dela, né? O principal objetivo econômico, então... Eu pensando que eu tô pegando vocês estão me pegando, né? Isso mesmo, é falso, gente. Esse não é o principal objetivo da União Europeia. Isso aqui foi uma invenção, né? Eu inventei isso aqui para deixar vocês aí com a pulguinha atrás da orelha. Mas é uma invenção baseada em teorias da conspiração, né? Tem alguns teóricos da conspiração que dizem que o objetivo da União Europeia é realmente devastar a economia dos outros países para que todos possam fazer parte do conglomerado econômico e assim depender, mas não é isso que acontece, tá? O principal objetivo econômico da União Europeia simplesmente é promover uma economia livre, sem barreiras, tanto no nível das mercadorias como dos capitais, dos seus cidadãos, que são chamados hoje de trabalhadores. Então, o objetivo é simplesmente promover uma economia livre, sem burocracia, sem problemas, que todos os países possam fazer parte desse grupo, sem sequer
ter prejuízos na sua economia. Esse é o principal ponto. Mas dizem os teóricos da conspiração que não é isso. Mas a gente não está aqui para discutir isso, né? Vamos de página 54 para a gente entender melhor. Então aqui, ó, na página 54, diz que a União Europeia, ela organiza ali os seus interesses justamente visando a permissão de melhores condições de enfrentamento das crises econômicas, né? Então, o que eles querem? Eles querem que o comércio internacional, o mercado internacional, deixe de ter concorrências, que todo mundo desfrute dele com partes iguais, desfrutando aí, né, do que o mercado livre tem para te oferecer. Lembrando que Mercado Livre não é aquele lugar, aquele aplicativo que a gente faz compra, né? É o livre comércio, na verdade, né? Então, a economia da União Europeia representou em 2018 quase 20% do PIB global, com 15 trilhões de euros. Então, significa que, sem dúvida nenhuma, é um bloco econômico muito fortalecido e os países que fazem parte desse conglomerado, obviamente, têm muitas vantagens. Então, é isso que eles querem mostrar, que a União Europeia vai representar uma das economias mais voltadas ao comércio exterior do mundo. E isso vai definir regras para que isso aconteça. Então, por que eu, como nação, né, representante da minha nação, não desejo participar de tamanhas vantagens? É por causa dessas regras. Existem regras que vão acabar devastando, anulando a própria cultura nacional ou vão me proibir de ter uma moeda nacional, me fazendo aderir ao euro. Existem vários países no bloco que não utilizam o euro como moeda oficial, mas isso significa que o objetivo deles é justamente isso, é fazer com que todos tenham o mesmo pensamento, a mesma linhagem de regras, e nem todos os países europeus querem se submeter a isso. Aqui na questão 4, que bandeiras bonitinhas, organizadinhas, meu Deus. A gente tem uma afirmativa. A Diretiva Europeia 2005/69/EC estabelece limites e sujeita os fabricantes de pneus a testes quanto aos níveis de hidrocarbonetos aromáticos, policíclicos e outros compostos químicos, comprovadamente causadores do câncer, mutações genéticas e risco de danos ao meio ambiente. São atingidos pela normativa os pneus destinados à utilização em automóveis de passageiros, na agricultura, em motocicletas e em caminhões leves e pesados. Apesar de ser de 2005, a diretiva, que teve longa trajetória desde 94, prevê em seu artigo 2º que as medidas devem ser aplicadas a partir de janeiro de 2010. Vocês acham que essa diretiva, ela realmente é verdadeira ou ela é falsa? Eu acho que ela é falsa. Falsa? Acho que é verdadeiro. Verdadeira, ó, já teve aqui uma divisão de opiniões, eu gosto disso. Gosto quando tem divisão de opiniões, porque vocês podem expressar o que vocês estão pensando. Verdadeiro também. Verdadeira também? Ah, vem alguém pro meu lado, por favor. Bom, aqui é uma suposta explicação, né, de uma diretiva, ou seja, de uma lei, de uma norma que está sendo colocada sobre limites para a fabricação de pneus, visto que alguns compostos químicos são causadores de câncer. Então, parece-se... Pneu? Né? Pneu de carro? Sim. Câncer? Sim. Caramba. Então, parece-se que nessa diretiva que está aqui diante de vocês, existem leis na União Europeia para controle, né, de produção desses materiais, a fim de não promoverem aí o descarte irregular, né? Mas não com ter... certos, como é que eu posso falar, certos produtos, né? No caso aqui, os produtos que utilizam hidrocarbonetos, né? No caso aqui que está sendo falado aqui, automóveis, né? Pneus de automóveis, né? Pneu de automóveis, de motocicletas, de caminhões leves, pesados e de automóveis que são utilizados na agricultura. Vocês acham que isso aqui tem fundamento ou é uma invenção minha? Acho que é verdade. Acho que tem fundamento.
Faz sentido. Acho que é verdadeira também. É? Eu acho que é verdadeira. Será que a União Europeia se preocupa com o meio ambiente a esse ponto? É bom, né? Que lá é altamente desenvolvido, se não se preocupar. Eu acho que sim, porque tem até um gráficozinho que mostra e diz que tipo, diminuiu bastante a poluição lá. Então, eu acho que eles tiveram que tomar medidas, né, pra isso. E é... Ok, então vamos lá. Eu só lembrei da fotinha da Greta lá no Cor do Livro. Então vamos ver a resposta então, né? Então tá aqui a resposta da número 4. É verdadeira, gente, isso mesmo. Por incrível que pareça, a União Europeia ela toma esses cuidados, né? Para que não tenha excesso de poluição. Por quê? Porque os pneus, eles precisam de um descarte adequado, visto que alguns materiais não podem ser recicláveis. Imagine você queimando esses pneus. A quantidade de materiais que são liberados na atmosfera, né, de nível surpreendentemente, né, poluentes. Então, houve uma confederação... Efeito estufa, causa efeito estufa. Exatamente. Então, houve em 2015, né, que é aquela lei que eu falei para vocês era de 2010, mas em 2015 houve realmente aí uma confederação, aí uma conferência, né, das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. E 195 países do mundo todo participaram, né? Então, no caso da União Europeia, o que ela estabeleceu? Ela estabeleceu a redução em 40% da emissão de gases do efeito estufa no ambiente, né? Elevou para 27% o consumo total de energia de fontes renováveis, reduziu 80% e 95% das emissões, né, de gases poluentes de 1990 até 2050, né, é essa a estimativa. E essas metas, elas são implementadas para quê? Para que diminua o aquecimento, tanto do efeito estufa para com a questão aí daqueles fenômenos chamados ilhas de calor, né? Que as ilhas de calor, ela acontece nos centros urbanos, porque esse material que a gente utiliza para a construção de vias, de casas, eles são altamente receptores de calor. Por isso que nas cidades é muito mais quente do que nas zonas rurais, porque na zona rural tem mais arborização e as árvores elas não retêm calor, ao contrário, elas dispersam o calor, né? Elas repelem o calor. Então, na União Europeia existe um controle, né? E uma utilização de carros híbridos. O que é um carro híbrido? É um carro que vai combinar um motor que ele é movido a gasolina ou a diesel com um motor elétrico. Então, quando você está andando no modo elétrico, né, você vai utilizando a carga elétrica que você abasteceu o carro. Ao final da carga elétrica, o que você faz? Você muda para a parte da gasolina, só para dar tempo de você chegar em algum lugar e abastecer a energia elétrica de novo. Então, eles sempre utilizam aí ideias e fatores para que aconteça o menor índice de poluentes, né, sendo lançados no ambiente. Então, os carros híbridos são uma grande solução aí para menos poluição ambiental. Mas o ruim é que, tipo, a carga elétrica às vezes pode demorar muito, dependendo do nível de bateria do carro. É, verdade. O cara que usa o carro elétrico lá, o EduCoff, né? Ele coloca uma carga elétrica lá no Tesla, parece que em 2 horas, uma carga total. Né? Aí ele às vezes para no posto, fica 40 minutos ou 20 minutos esperando. Isso. Uma carga, para você ter noção como é que é barato. Para o bem do meio ambiente, eu acho que vale muito a pena. Vale. Uma carga completa do Tesla em 2 horas, você paga $8. Né? $8 seria R$40. Olha que barato. Para você abastecer hoje aqui no Brasil, um carro com, eu não sei quanto que é o tanque de gasolina, mas digamos que o tanque seja 40 litros, mais ou menos. Poxa, você vai pagar ali quase R$5 por litro. Né? É R$200 de combustível que você paga. Então você vê a disparidade, né? A economia é muito grande, a economia é de 80%. Então vale muito a pena. Sem dizer que carro elétrico não tem manutenção, porque não tem peças, né, que precisam ser... Mas em compensação,
O que preocupa é isso, porque tem pessoas que dependem quando alguém quebra o carro ou precisa de alguma manutenção, tem pessoas que dependem, né? O que está falando aí. Com certeza. Preocupa isso porque vão deixar pessoas sem emprego, vão ter o que fazer caso as pessoas passem a usar carro elétrico. Exatamente. Aí causaria uma crise social. Exatamente. Por um isso, lado bom, mas também tem um lado ruim. Com certeza. E foi muito boa a sua observação. Por isso que lá na Europa, eles utilizam os carros híbridos, né? Que é o carro que você pode utilizar as duas formas de combustível. Vamos dizer assim, né? Você pode utilizar a elétrica e pode utilizar a combustão. E isso você acaba que mantendo também a questão da produção, né, automobilística, né? Mas foi muito pontual o que você falou, viu? Parabéns aí pela sinalização. Pronto, a gente vai falar agora de xenofobia, tá? Xenofobia. Gente, o que é xenofobia? Xenofobia é o medo ou a aversão, né? Ou uma profunda antipatia em relação aos estrangeiros. É uma desconfiança que as pessoas têm em relação a pessoas que vêm de fora do país, com uma cultura, um hábito, uma religião diferente, né? Uma raça diferente. Também eu não gosto de falar raça, eu gosto de falar etnia, porque raça quem tem é cachorro, né? Mas é que estava assim no dicionário, mas eu não gosto de falar raça, né? Então isso é xenofobia. Onde é que você vai ver isso no seu livro? É o último conteúdo que a gente tem aqui no nosso livro de geografia. Você está comigo aí na página 64. 64. Beleza, isso mesmo. 64. Gente, xenofobia dentro da Europa. Como é que acontece isso, né? A população da Europa, ela tem mais uma mistura muito grande de várias etnias. Por quê? Como a gente viu nas aulas anteriores, existe uma intensa migração de vários povos, de vários continentes em direção à Europa. Obviamente, em busca de melhores condições de vida, porque a Europa, sem dúvida nenhuma, é o canto do mundo que tem essas melhores oportunidades. Então, a partir de 2015, quando teve esse excesso de refugiados chegando no território europeu, vindo aí do Oriente Médio, da África, né? Um dos principais desafios aí dos europeus foi justamente essa recepção, porque mais de 2,5 milhões de pessoas pediram asilo na União Europeia, sendo que quase 9 mil pessoas perderam a vida nessas travessias aí pelo mar Mediterrâneo. Então, esses grupos de refugiados, eles acabam causando um determinado impacto. Pode ser positivo, pode ser negativo. Por quê? Por causa da mistura, do intercâmbio de culturas, as sociedades são totalmente diferentes, os pontos de vista econômicos e políticos também são muito diferenciados. Mas a forma como a gente tem recebido ali na União Europeia esses refugiados auxilia para combater o envelhecimento da população europeia, como a gente também viu nas últimas aulas, que é muito evidente, né? Torna-se claro que a população europeia está se tornando velha e que, portanto, daqui a algum tempo, esses problemas irão afetar na parte social, com a questão da emissão dos benefícios da questão aí da aposentadoria, né? Então, esses benefícios aí da assistência social que é dado aos idosos, vai ficar realmente insustentável a União Europeia pagar. Então, quando esses refugiados chegam no território europeu, passam a trabalhar com a mão de obra menos qualificada, né? Mas eles acabam tendo vagas de trabalho e acabam potencializando a economia. Obviamente, esses refugiados, né, esses imigrantes, não são 100% bem recebidos no território europeu. Muitos deles são rejeitados pelos europeus, talvez pela condição aí econômica, pela etnia, pela religião, pela política e tantas outras insurgências que podem referir aí esse aspecto. Mas o que acontece? Por busca de empregos e mão de obra, os europeus acabam pagando barato. Então, esse tipo de trabalho traz para eles uma forma de
reconstruírem suas vidas e a Europa paga mais barato por essa mão de obra. Mas, claro, a gente também tem uns contras. A partir dessas ideias de recepção de estrangeiros na Europa, a gente também teve a entrada de grupos terroristas no território europeu que vamos dizer assim, se esconderam ou se infiltraram com esse tipo de verbalização. Ó, estamos em busca de novas condições de vida, estamos fugindo, somos refugiados de guerra, e aí eles acabam entrando, e por causa de alguns poucos com má índole, o restante acaba pagando o preço. Então a gente chama isso de xenofobia, né? Ou seja, a xenofobia nesses países aumenta o sentimento nacionalista, ou seja, a questão de não ter mistura, de não ter miscigenação com povos estrangeiros. E também, junto com a xenofobia, vem também aí o crescimento dos partidos políticos de extrema direita, os partidos que a gente chama de conservadores, que são contrários à permanência aí de pessoas estrangeiras por muito tempo no território europeu. Até aqui todo mundo está entendendo isso? Tranquilo, de boa? Sim, sim. Beleza, então vamos continuar. Sim, tá dando para entender. Belezinha. Então vamos lá na página 65, dar uma olhadinha lá. Mas antes, deixa eu falar para vocês aqui da França, né? A França, dentro dos países europeus, sem dúvida nenhuma, ela tem a maior população de imigrantes. E a grande maioria deles vem da África. Argélia, Tunísia, Marrocos, Senegal, Camarões ali, né? E eles vão se estabelecer na grande periferia das cidades. Eles recorrem para a França justamente porque eles foram colonizados pelos franceses no período colonial lá, né, nos séculos de expansão marítima. Século XVI, XVII, XVIII. Então eles recorrem para onde eles têm a sua, vamos dizer assim, a sua identidade. E eles são melhores recebidos, né? Mas nesse cenário que a gente costuma ver, a gente observa que as habitações são bem inferiores. Eles começam a formar cortiços, favelas, né? Ou seja, é o crescimento desordenado das cidades. As periferias são extremamente pobres e os centros urbanos extremamente ricos. Então, nesse cenário, a gente tem um crescimento de várias organizações políticas, né, que tem um discurso xenófobo e racista, né? Porque essas pessoas de pele mais escura, né, são basicamente condenadas a viver à margem da sociedade, só por causa da cor, né? Então existe um apoio muito grande, né, de eleitores, de figuras políticas influentes na França contra essa questão aí de pessoas de uma cor um pouco diferenciada participarem ou viverem em melhores condições do que dos franceses nativos. Então isso é muito estranho. Mas aqui no Brasil a gente também vive isso, né? Você já presenciou algum caso de xenofobia aqui no Brasil, por exemplo, ou não? Já, eu tava jogando, aí o menino falou que no sotaque era nordestino como terra. Já presenciei vários já. Pois foi muito bom você Acontece falar isso. demais. Eu sou paulista, Tia. né? Paulistana, na verdade, né? Diga. Tia, Diga. eu não, mas meu primo já, ele mora aqui de Tabuleiro. Sim. Daí ele foi trabalhar lá em Curitiba. Sim. Aí quando ele foi trabalhar de garçom, se eu não me engano ele é gerente. Aí ele tava entregando, aí ele chegou na mesa de um cara que parecia ser bem rico. Aí o cara foi lá e perguntou há quanto tempo ele morava no Brasil, né? Que ele tava dizendo que discriminando quem era do Nordeste. Eu já vivi muito isso. Eu trabalhei ali no centro comercial do Brás, em São Paulo, e ali tem muito nordestino, mas muito. A visão que nós paulistas temos do Nordeste é outra, viu? Não é aquela que eu vejo aqui, não. Eu tô morando aqui no Ceará tem 11 anos e eu vejo tudo muito diferente, né? Mas isso, você pode perceber. Eu tava assistindo uma notícia feita aqui, uma matéria jornalística feita aqui em Tabuleiro, tá? Falando da menina que tinha pego Covid e saiu espalhando Covid para todo mundo. E ela mora aqui perto da minha casa. E eu moro na Vila José Mendes, né? E aqui a Vila José Mendes, ela não é uma vila muito precária, não é uma vila pobrezinha.
mas foram fazer a filmagem lá na rua mais bagunçada da vila, entendeu? E isso por quê? Para mostrar que o nordestino é pobre, que o nordestino é sem cultura, que o nordestino ele é, vamos dizer assim, inadequado. E eu vou lhe dizer uma coisa. Aqui no Isso Brasil... foi o pessoal de onde? Lá de São Paulo. De São Paulo, olha o cearense Vinha e bater o em tabuleiro. nordestino. Vinha bater em tabuleiro. São Eles Paulo, eles fizeram uma matéria aqui em Tabuleiro. Só que a forma na como época do foi Covid. passada, né, parece que a gente mora, sabe assim, no meio do mato. Parece que a gente mora no meio do mato. Nem parecia que era Tabuleiro. Mas se você for ver as pesquisas, mostra que a educação no Ceará é a melhor de todas no Brasil. Entendeu? E eu posso dizer que porque eu estudei minha vida toda em São Paulo, eu sei que aqui é muito diferente. Entendeu? Então você pode perceber que a xenofobia, ela não se trata simplesmente de uma aversão a pessoas estrangeiras, mas também costumes diferenciados, né? O Nordeste é totalmente diferente do restante do Brasil. E nem por isso temos que nos considerar inferiores. Eu acho que é o contrário. Nós devemos valorizar a cada dia mais, né? Aqui na página 65, falando da Alemanha, né? A Alemanha é a maior comunidade de imigrantes formadas por turcos, né? E costumam ser alvos aí de organizações neonazistas. Não é porque a Alemanha perdeu 2 guerras mundiais que ela tá quietinha lá no canto dela, não, né? Porque o neonazismo, ele é mais ou menos assim, ele é o resgate, né, das ideias, das ideologias de Adolf Hitler, né? Então ainda existem algumas organizações neonazistas. Neo significa novo. Tem um vídeo de uma mulher com a máscara do símbolo do nazismo no mercado lá nos Estados Unidos. Quer dizer, tem pessoas que ainda vê aquele cara como um ídolo. Como Exatamente. Um herói. E você sabia que aqui no Brasil é crime usar o símbolo nazista? Sabia não, né? Aqui é crime. Pode ser preso? Pode ser preso. Cara. Qualquer facção neonazista Rapaz, eu identificada sabia no não. Brasil é preso porque é crime. É sim. Porque o nazismo, ele prega diretamente contra o racismo, contra o nacionalismo, contra o comunismo. Então ele é contra a religião cristã, contra os judeus. Contra a diversidade, no caso. Exatamente. Só o que eles pensam. Né? Exatamente. Lembre-se do pensamento neonazista. Eles querem uma sociedade pura, né? Uma eugenia. Eles acham que eles são superiores. Então toda a organização neonazista é taxada como criminosa. Então neo significa novo. Nazista significa que mantém ou propaga, né, os ideais de Adolf Hitler. Inclusive o nome Adolf Hitler não deve nem ser mencionado no YouTube. Não sei nem como é que vai ser esse vídeo. Mas geralmente quando a gente fala o nome dele, a não ser que seja uma aula, eu acho, né? Mas não pode nem mencionar o nome dele assim, né, normalmente. Tem gente que colocou Adolf Hitler no nome das crianças e teve que trocar, né? Depois de algumas liminares. Mas botar o nome de Adolf Hitler no nome da criança também é demais, né? Mas tudo bem. Então o que acontece lá na Alemanha? Existem alguns conflitos que ocorrem aí na parte oriental do país. A Alemanha sempre, né, repleta de conflitos por causa do nazismo. É uma veia que ainda não foi morta, ainda está lá, né? E esses conflitos mostram aí índices socioeconômicos bem menores. Ou seja, essa parte oriental ainda é diferente da ocidental, né? Justamente por conta dessa transição do regime socialista para o capitalista, né? Então, como a Alemanha foi dividida em 4 blocos, mesmo que agora estão todas unidas, ainda você não consegue sentir uma homogeneidade ali. Tem uma diferenciação política, econômica, cultural, ideológica. Então, eles acabam enfrentando ali, né, no caso dos turcos, maior desemprego, menor qualificação profissional. E a disputa por vagas de emprego geralmente resulta nessas tensões. Por quê? Porque os turcos eles não são considerados seres humanos pela classe neonazista. No Reino Unido, por exemplo, os grupos neonazistas são chamados de skinheads. Não sei se você já ouviu falar disso. Aqui no Brasil, em São Paulo, teve uma época que tinha muito skinhead. Não se fala mais, mas tem, viu?
E eles são realmente xenófobos de extrema, sabe assim, de extrema vertente. Eles, na época que eu era menina, os skinheads em São Paulo eram homens bem altos, loiros, de olhos claros. Eles tacavam fogo nos mendigos que dormiam na Avenida Paulista. Mas saiu muitas e muitas notícias mostrando sobre mendigos que foram brutalmente assassinados, queimados vivos por esses skinheads, que são grupos neonazistas, né? Então, ali no ambiente da Alemanha, a gente também vai ter alvos desses ataques violentos, os indianos, os paquistaneses, né? Principalmente ali nas cidades industriais. Eles estão ali em busca de melhores condições de vida. A Alemanha é, sem dúvida nenhuma, um dos países que apresentam melhores condições, né, para que a gente possa desenvolver uma melhor condição de vida, mas esses parques industriais que são repletos de indianos, paquistaneses e turcos têm um grande índice de desemprego, porque eles são alvos da xenofobia. A Espanha também já passou por isso, né? Já houve ali algumas reivindicações separatistas, né? Para que as tensões históricas que acontecem em vista da cultura, em vista da xenofobia, fossem amenizados, né? Então, a Espanha passou por uma crise bem forte em 2008, né? Houve um aumento avassalador do desemprego e da xenofobia, e isso fez com que a Espanha se tornasse um país com uma rota maior de imigrantes africanos, né? Também por causa da sua posição geográfica, né? O sul do país é bem próximo da África, né? E eles conseguem passar ali pelo Estreito de Gibraltar, cerca de 14 quilômetros, dá para ir a pé, né, basicamente. Então, para vocês verem que lá na Europa não é somente flores, tá? Então a gente não pode ver a Europa somente do ponto de vista econômico, do ponto de vista turístico ou do ponto de vista da segurança pública. Sim, pode falar. Você viu o que está acontecendo na China? Que o governo está caçando os muçulmanos e fazendo, eles fazendo lavagem cerebral com eles, para eles esquecer a religião e tal, sim, isso. Vi sim. Eu vi um vídeo desse, é muito triste, né? Isso destruindo lá as coisas dele. Mas sabe por que eles fazem isso? É a xenofobia também. Mas no caso desse sentido aqui, é a xenofobia religiosa, visando que as atitudes de alguns grupos extremistas, né, dos muçulmanos, porque a gente tem os xiitas e os sunitas, né? Uma parte deles é extremamente agressiva, formando aí grupos terroristas. Então, aonde eles estão, vamos dizer assim, alocados, eles vão ser alvo, sim, da xenofobia local. Por quê? Justamente por conta de algumas manifestações terroristas que alguns grupos muçulmanos já inferiram, né, sobre a face da terra. Então, aonde uma pessoa chega e ela aparentemente já é detectada como muçulmana por causa da forma como ela se veste, então ela já vai receber retaliação, né? Claro que não são todos assim, mas, meu Deus, é triste você ver a forma como o ser humano é tratado no mundo hoje, né? Pra gente finalizar o nosso conteúdo e finalizar nossa aula, que faltam só 7 minutinhos, a gente encerra com a página 65, falando a respeito, então, do sul da Itália, né? Que é uma das portas de entrada, né, dos imigrantes que vêm do norte da África, por causa da sua localização geográfica também. Então, ela recebe um grande fluxo de imigrantes da Albânia, da Romênia, dos países ali da Península Balcânica, né, que faziam parte do antigo bloco socialista ainda na Europa Oriental. Então, o sul da Itália é uma região mais pobre. Então, ela sofre ali com o preconceito dos nortistas. Então, você vê, o norte da Itália meio que resiste ao sul da Itália, né, em preconceito. Por conta do quê? Da recepção dos negros que vêm da África. Então, esse fluxo de imigrantes vai ajudar a reforçar a tensão histórica e amplia a xenofobia, lógico. Por quê? Porque a xenofobia ela meio que está enraizada na Europa, né?
Então, essa crise migratória, ela vai acabar mostrando muito mais a deficiência do sistema europeu na migração da União Europeia. A União Europeia, ela não tem uma política que vai propiciar a recepção e a chegada de imigrantes de uma maneira tranquila, né? Isso está sendo visto, isso está sendo visado. Lembra que a gente viu lá no quiz, agora há pouco, alguns objetivos da União Europeia, e um dos objetivos que a gente pode observar lá falava a respeito de tratar as pessoas de maneira igual? Pois é, ela tem esse entendimento, ela quer que todas as pessoas sejam tratadas de maneira igual, criando aí um sistema comum, né, de asilo, né, adotando aí algumas medidas. Só que, para que essas medidas elas sejam adotadas, algumas pessoas precisam, algumas pessoas que eu digo assim, alguns países precisam corroborar, entender que isso é necessário. Então não trata-se apenas de um país, agora é um conglomerado, né? É um bloco econômico de países que se juntaram com o objetivo de melhorar sua economia. Eu não quero melhorar minhas relações exteriores, eu quero melhorar minha economia. Então a União Europeia ela é muito boa num lado e não muito eficiente no outro, né? Então vocês conseguem ter uma amplitude de visão agora sobre o que é o bloco da União Europeia? Os contras e os prós, vocês conseguem ver isso? Sim. Seria bom debate aqui, um júri histórico ou geográfico para a gente falar disso, né? Não? Eita, a gente em sala de aula agora a gente arrebenta, né? Então aí na página 65, o que eles querem fazer? Eles querem reforçar aí os esforços, né, de migração irregular, querem parar o tráfico de pessoas, né? Querem tornar mais justa a distribuição dos imigrantes, né, em todo o território da União Europeia, para não ficar só acumulado num único país, né? Querem distribuir bem. Eles querem também criar aí uma política para que alguns imigrantes retornem para os seus países de maneira segura, de maneira mais eficiente, e também querem promover uma integração social entre os refugiados. Mas isso ainda é análise no papel, isso ainda não acontece, isso não é 100% ainda nos países europeus. Belezinha, gente? Pois eu gostei demais da aula de hoje, nós terminamos nosso conteúdo, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, a minha bateria quase deu,